Conectando-se ao Facebook Live. Hoje, um caráter especial, né? Estamos antecipando um pouquinho, às 8h30 da manhã. Pedimos desculpas, né, aos nossos irmãos que fielmente estão conosco às 9. Eu fui convocado para uma reunião às 9 e uma reunião onde a gente não pode deixar de estar. Então eu peço desculpa a vocês que vão entrar 9 horas, né, tentando... Queridos, deixa eu dar uma observação. A nossa internet não é a nossa, mas a nossa é geral, né? Não sei se por causa da chuva que foi, está meio instável. Então, se você perceber que ela trava, só aguarda aí, que eu aguardo aqui também, tá? E a gente já retoma, tá bom? Então, não perde a benção por causa dessa internet, não, que de vez em quando ela dá uma travada. Não era para dar. A minha conexão aqui, ela não era para dar esse tipo de problema. Mas eu entendo que foi alguma coisa geral que aconteceu aí durante a noite, tá? A Cris Ribas, bom dia, minha irmã. Um beijo para você, te amo, viu? Eni Andrade, Eli Silva, Luiz Roberto do Carmo, a Marli Ataíde. Tudo bem, Marli? Vera Lúcia, que bom que vocês conseguiram aí estar atento aí ao recadinho que eu deixei meio que em cima aí, né, para entrarem na nossa live, né? Mas eu sei que muitas pessoas, principalmente de outras nações, né, às vezes não vão ver, e eles 9 horas vão entrar no horário, deixa eu tirar meu óculos, vão entrar no horário comum, né, comum, eu digo que a gente está acostumado, né? Até porque tem nações que dá uma diferença boa, né? O pessoal da África que nos acompanha, acho que dá 4 ou 5 horas de diferença de fuso, né? Da Itália 4, Espanha acho que 5, de um país são pertinho, mas dá uma diferençazinha de horário, às vezes até por causa de horário, mudanças de horário. Estados Unidos, dependendo da região, dá 1, dependendo da região, dá 2, Bolívia também dá 1 hora de diferença, então enfim, alguns vão se perder um pouco hoje no horário aí, mas mais uma vez reforço que meu pedido de desculpas, né? Mas foi involuntário. Olá, Daniele, muito bem, tamo junto, é isso aí, Dani, né? Deus abençoe todos nós, né, André? Né, a Maria Taide, isso aí, querido. Vamos lá, então. Então, gente, eu queria que nós pudéssemos estudar hoje a palavra do Senhor, tá? E assim, eu quero fazer algumas perguntas antes, tá? Por exemplo, é só eu ou você também? Quando você sonha à noite, você tem aquele desejo pela manhã, né? 2 coisas. Um desejo de não esquecer o que sonhou. Não sei se aconteceu com você. Aquele medo. Ai, cara, tenho medo de esquecer o que eu sonhei essa noite. Já aconteceu com você? Ou às vezes, assim, eu preciso contar para alguém esse sonho, né? E às vezes a gente fala isso até para ver se essa pessoa ajuda a gente a interpretar, né? Ou entender o sonho. Mas eu quero dizer o seguinte, o sonho, a própria Bíblia fala muito, né, sobre sonho, fala sobre pessoas sonhadoras, e a gente vê Deus falando, a própria palavra do Senhor falando que Deus ele vai falar com os seus filhos através de visões, de sonhos, tá? Então é sim um veículo de Deus se comunicar conosco. Existem sonhos que são projeções mentais, né, aquela coisa que você dormiu preocupado e sonhou com aquilo à noite, tá? São humanas, mas sim, tem sonhos que é aquela coisa, você dormiu pensando em nada, né? E você teve um sonho, às vezes não fez sentido aquele sonho, é algo que você precisa permitir que esse sonho tome forma primeiro, né, na sua vida. Então é o seguinte, por que eu estou falando isso, Cris? Porque eu queria falar um pouquinho sobre sonho, né, dos benefícios do sonho e também ao mesmo tempo dos cuidados que nós devemos ter com os sonhos. E que para nós seja nessa manhã um instrumento de atenção e ao mesmo tempo um instrumento sim para utilizarmos melhor na nossa vida, tá? Eu vou usar como texto base, tá? Ou como texto, né? Para a gente poder falar um pouquinho, né? A história de José, que você sabe, e o quanto tudo um sonho produziu na vida dele, ok? Então Gênesis 37, eu ia falar José 37 é ruim. Gênesis 37, verso 1 inicia assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, né, que aqui é Naftali, e os filhos de Zilpa, tá, que era Gad e Azer, as mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Eu sei que aqui, queridos, às vezes a gente já logo para aqui no contava a má fama deles, né? E já pensa, puxa, José devia ser o fofoqueiro, né?
Mas assim, eu quero chamar a atenção que a Bíblia fala assim que aos 17 anos, no versos 2, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Queridos, ele estava junto. José sempre esteve junto com os seus irmãos. Ele sempre foi um deles, né? Não existia nenhuma tristeza pelo fato dos seus irmãos, né? Eles eram, ao todos, eram 11 irmãos de José, 12 com José, né? Por isso as 12 tribos de Israel, ou as 12, né, filhos de Jacó, com suas esposas e concubinas, né? Então, agora, não há dúvida que José, ele era aquele, daí preste muita atenção nisso, mais próximo do pai. Por que mais próximo do pai? O mais puxa-saco, perdão a expressão? Não, o mais íntimo. E normalmente o mais íntimo é o que mais conversa, é o que mais troca informações. Então, ele tinha que trocar informação do que e da onde? Do seu cotidiano, do seu dia a dia. Que era o quê? Tá? A convivência com seus irmãos. Tá? Ele tinha 17 anos, tá? Ele era o mais novo, tá? Os seus irmãos mais velhos. O que acontecia? Tinha coisas que ele concordava dos seus irmãos, tinha coisas que ele não concordava dos seus irmãos, e ele compartilhava com seu pai, né? E por isso ficou essa fama de fofoqueiro aqui. Mas na verdade, isso aqui era resultado de uma intimidade com o pai, né? Que José tinha. A Bíblia fala assim que José teve ele na sua velhice, então, com certeza se você é pai, teve algum filho, né, na sua velhice, ou mesmo um filho que foi gerado na velhice do seu pai, você vê o quanto os valores mudam, né? As pessoas às vezes consideram, é muito comum hoje, né, os vô, né, ter daquela atenção toda por os netos, porque os valores desse homem mudou, desse homem mais velho mudou, os valores dele de vida, ele já entende que melhor do que dar dinheiro é dar companhia, dar presença, dar estar junto, próximo. Tá? Então, assim, que essa fica a primeira lição para nós nesse texto, tá? Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo falasse ao teu coração e você pensasse, valores mudam de acordo com o tempo, no sentido de que vão se lapidando e melhorando, tá? E assim era o relacionamento então, de Jacó, não por uma preferência com José, não, né? Mas por N situações, inclusive o fato dele ter gerado, né, na sua velhice. E por causa de ter essa intimidade maior, então o que acontece? José acabava contando, né, não só da sua vida, dos seus irmãos, as coisas que ele via que os irmãos faziam e que achava certo e as coisas que achava errado. Então, por isso que aqui o versos 2 termina, né? Contava o pai a má fama deles. Versos 3, ora, Israel, né, ou Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou trazer para ele fazer para ele uma túnica longa. Isso aqui não é um pai, por favor, não é um pai que ama mais um filho, não, do que o outro, não. É aquilo que eu falei para você. O José veio na velhice, valores diferentes. Então, assim, é aquela coisa, puxa, né? Eu preciso curtir, né? Mas eu entendi que a vida, né? Tudo é vaidade, tem coisas que vale a pena. Então, é um relato de uma maturidade de um pai, num nível de maturidade maior. Versos, não estou aqui defendendo Jacó, aguardamos um pouquinho, tá? Não perderam nada, tá? Só a conexão voltar. Então, versículo de número 5, e aqui começa a situação. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou o seu sonho a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Observe o seguinte, os irmãos, não é que não gostavam de José, tinham certos ciúmes. Do que? Da intimidade que ele tinha com o pai. Porque os irmãos já eram uma idade maior. Imagina um marmanjão, tá, de 25, 30 anos, querer vir pular no colo do pai. Um piazão de 17 ainda faz, né? Ainda mais quando o pai entende que essas coisas... Então, eram ciúmes provocados por N fatores. Não por exclusão, não por amar mais, amar menos, tá? Não. Mas sim por N situações. Então, agora o que acontece? Certa vez José teve um sonho, tá? E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Observe uma coisa, então ele tem um sonho, como nós podemos ter também, eu tenho, você tem, e a primeira coisa que ele faz é compartilhar esse sonho, que para ele foi algo importante, inédito, marcou, que ele sentiu no espírito dele, que era uma mensagem para ele. Ele compartilha com quem? Na verdade, irmãos, ele compartilha com quem ele mais confia, com seus irmãos, né?
Agora, o coração desses irmãos já estavam, né, aborrecidos, chateados, predispostos a ter ciúmes, a ter inveja. Então, esses irmãos, em vez de celebrar uma mensagem de Deus para o seu irmão, ou celebrar, né, junto com o seu irmão, o que é um sonho senão uma tela? Uma tela que é pintada diante de você, onde você entende algumas partes dessa tela, desse quadro, outras não, mas via de regra, sempre te trazendo uma certa ânsia de conhecer o que quer dizer aquilo ou não. Tá? Então eles passam a odiar ainda mais. Então observe assim, eu quero chamar a tua atenção o seguinte, porque assim, um sonho, a intimidade provoca ciúme, sim. Né? A tua intimidade com Deus vai produzir ciúmes com outras pessoas. A tua intimidade com o teu pai talvez vai produzir ciúmes, né, com os seus irmãos. Né? Se você for uma pessoa que gosta de estar, né, com o seu pai, com a sua mãe, enfim. Tá? Mas o sonho, tá, é algo muito além. Por quê? Porque o sonho é algo que foi dado por Deus. Não é algo que é provocado por você. Você não pode deitar e falar assim, eu vou sonhar essa noite. Você pode acordar e falar assim, hoje eu vou ter intimidade com meu pai. Isso, a intimidade é você que provoca, o sonho não é você que provoca. O sonho é um presente que Deus dá, né, para cada um. Então, aí eles ficaram mais loucos ainda, e mais com raiva ainda, tá? Então, olha só, daí diz assim, verso 6, ouçam um sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Até que por enquanto, versículo 8, odiaram mais por causa do sonho, por causa daquilo que tinha, primeiro por causa do sonho. Tipo, como é que Deus continua, né, fica falando com esse peão aí de 17 anos, né, e conosco não deu nenhum sonho, tá? E depois, né, eles interpretam, né, segundo a ótica deles, e está dizendo assim, você quer dizer então que vocês vão governar? Para nós, irmãos, a gente faz uma correlação automática porque a gente sabe a história e sabe que ele governou no Egito. Agora, tenta entrar naquela época lá. Para pensar, você não sabe da história, você não sabe que José governou o Egito, tá? Não sabe de toda a história dele. E o teu irmão chega e fala assim, eu tive um sonho, então tive lá, nós éramos lá, eu era um feixe, tinha mais 11 feixes, aqueles feixes se dobravam diante do meu feixe. Queridos, quem disse de governo? Eles subentenderam, porque veja bem, não foram pessoas, foram feixes. O que é feixe? Eles amarravam os feixes. Feixes significa o quê? Algo que estava na mão deles, ou seja, algo que eu tenho nas minhas mãos se dobra a algo que tem na sua mão, ou seja, algo que tem na minha mão reverencia a mesma coisa que está na tua mão. Ou seja, como assim? Aquilo que eu faço, tá, vai servir aquilo que você faz. Não necessariamente a pessoa, mas a mente deles. O nível de ciúme já era tão grande, né, por várias situações, porque eles já tinham pensado, imaginado acerca que o pai amava mais José, né, depois, agora pelo fato de José ter tido um sonho e eles não, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção até aqui, esse momento, depois a gente continua daqui para frente, mas até aqui. Quero demonstrar para você o seguinte, primeiro, tá, que às vezes nós precisamos ter entendimento e aprender com as Escrituras. Se o sonho, tá, é sim uma janela para que Deus fale conosco acerca, tá, do futuro, tá? Não que para Deus exista futuro, para Deus existe passado e presente, né? Porque para Deus não ele é atemporal, mas se Ele quer mostrar algo que para nós, né? Então Ele pode sim usar um sonho. Agora observe uma coisa, um sonho que o Senhor dá enquanto você dorme ou descansa, muitas vezes, a maioria das vezes à noite, durante a noite, porque um período que se mais descansa, tá? Se fosse para ser conhecido por todos, ele não daria um sonho, ele daria um outdoor. Concorda comigo? Você consegue entender que o sonho é algo pessoal do Pai com você? Para você entender até onde você conseguir entender. No momento que você torna o sonho algo público, tá? Você está gerando uma série de sentimentos, tá?
Por que eu estou falando isso? Hoje existem livros que vêm, aprenda a interpretar seu sonho. E é todo mundo contando o seu sonho para todo mundo. Queridos, entenda uma coisa, tá? Se fosse para todo mundo saber, tá? Deus levantava um profeta, eis que vos digo, na frente de todo mundo, né? Eis que tu reinarás sobre teus irmãos. Não, foi um sonho. Um sonho é uma revelação. Um sonho é uma coisa íntima, derivado de uma intimidade. Você quer sonhar mais com Deus? Você quer que Deus fale com você através de sonho? Então seja íntimo do Pai. Sim, seja confiável a Ele, Ele vai confiar coisas a vocês. Agora, o que vai acontecer? Deus confiar coisa a vocês, tá? E vocês, na ânsia de entender aquilo ali, já saem, por mais que ele contou para quem? Ele contou para os seus irmãos. Ele contou depois o próximo sonho para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, tá? Um sonho, tá? É uma maneira de Deus se expressar a você, Você percebeu que na segunda vez que ele conta o sonho, que ele fala da lua, das estrelas, né? A lua, o sol e as estrelas, era a lua, o sol e 11 estrelas, eles eram pai, mãe e 11 irmãos, queridos. Então, né, é óbvio, qualquer um interpretaria, e Deus permitiu isso até para que ele não tivesse essa interpretação, mas a lua e o sol, né, também reverenciavam, né, eles, ou seja, né, a Bíblia fala assim que o pai guardou isso no coração. Perceba, está escrito. O pai, né, Israel guardou isso no coração dele, tá? Por quê? O pai entendeu, Deus está tentando mostrar algo para o meu filho. E guardou no coração porque, meu filho, 17 anos. Aí, voltou? Quiser essa internet, nossa, caiu um monte de gente aqui. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Que conectaram depois. A internet tá um absurdo de ruim. Eu tenho a minha reunião agora às 9 que eu tenho que sair correndo. Tá?